Oi gente, sou Fabiana Lemos, fonoaudióloga e criadora aqui do canal Auditiva. Eu trouxe aqui a Zuleika Zaboni novamente para falar com a gente sobre aparelhos auditivos. Ela que tem tanta experiência aí, é da Argosi e tem mais de 10 anos de experiência com aparelho auditivo. Então ela vai dar outras dicas hoje para a gente, falando sobre os cuidados com o aparelho auditivo. Tá, Zuleika, obrigada novamente por aceitar participar desses vídeos. E Zuleika, no uso do dia a dia ou no mau uso, o que a falta de cuidados básicos com o aparelho auditivo pode provocar de problemas no aparelho, né? Nós percebemos que os pacientes que não cuidam do aparelho, a falta de cuidado com o aparelho auditivo, normalmente o aparelho chega pra gente com oxidação ou com muita cera. Ou seja, são pessoas que não limparam o aparelho, são pessoas que não fizeram uma manutenção diária, dia a dia, coisas pequenas, e que podem acarretar em problemas grandes para os aparelhos. Então, por exemplo, a cera e a oxidação podem fazer com que o aparelho não funcione, e por um período, ou que não funcione mais. Então tem que fazer a troca do aparelho. Zuleika, e quais os cuidados, o usuário de aparelho auditivo podem ter com seus aparelhos para que não aconteça esses problemas e até para que o aparelho dele dure muito mais tempo, né? E ele não precise trocar tão rápido? Sim, são cuidados muito simples. Quando a gente pensa em cuidado com o aparelho, a gente pensa, o que eu vou ter que fazer de tão importante? São coisas simples e pequenas que no dia a dia nós vamos fazer. Então você, usuário, o que tem que fazer? À noite, usou o dia inteiro o aparelho auditivo, o que você vai fazer? Pegar um lencinho seco, um guardanapo ou um papel higiênico e limpar o aparelho auditivo. O próprio aparelho, a casca do aparelho. Tá? Se você usa um molde ou se você usa uma oliva, é importante que você retire essa oliva ou retire esse molde do aparelho e faça também a limpeza dele. Tá? Então retire resíduos de cera, passe a escovinha que vem no estojo do aparelho, para que não tenha nenhum resíduo de cera ou resíduo de água, né? O que ajuda, isso para os aparelhos retroauriculares, tá? Para os intra-auriculares, você vai, na pontinha dele tem um pequeno filtro, que nós chamamos de Cerostop, ou Smart Guard, e você vai passar a escovinha ou paninho, conforme a fonoaudióloga fez a orientação. Terminada essa limpeza, o que você vai fazer? A gente sugere que você utilize o desumidificador. Nós temos dois tipos de desumidificadores. Um deles é o elétrico. O elétrico, você coloca o aparelho auditivo nele, fechou, colocou na tomada, em meia hora ele já vai estar ok, o aparelho, pronto para o uso novamente. Se você for dormir e deixar ele lá, ele desliga sozinho, não tem problema, tá? Se você não adquiriu o desumidificador elétrico, o que a gente sugere? Utilize a sílica. A sílica, ela vem num potinho, nós colocamos o aparelho, fechamos a tampa do potinho e deixamos também lá a noite toda. Isso faz com que toda a umidade do aparelho, então você já tirou a cera, agora você vai tirar a umidade, ela também saia. E aí você vai estar prevenindo da cera, então, dos problemas causados pela cera e dos problemas que são bastante importantes causados pela umidade. O que a gente sugere também é que no período que você não esteja usando o aparelho auditivo, então vamos supor, vai tomar um banho, né? Vai mergulhar no mar, não sei, vai utilizar uma piscina, o que a gente sugere? Você tire as pilhas do aparelho e guarde no estojo. Por quê? Vamos supor que você tem cachorro em casa. Se você deixou o aparelho com pilha, em cima, por exemplo, de um criado mudo, provavelmente o aparelho vai apitar. Você não vai escutar, mas o seu cachorro, que tem a audição melhor que a nossa, provavelmente vai escutar. E aí também tem essa questão de mau uso, né? O cachorro vai lá, mordeu, e aí o que a gente faz, né? Você perdeu o aparelho. Então é importante que você deixe guardadinho por conta de animais domésticos e até para que se cair não caia no chão e você por acidente pise, né? Então são esses os cuidados principais. São muito simples, né? Limpeza e cuidados com o manuseio e com o armazenamento também. Esse Cerostop que você falou, esses filtros, eles precisam ser trocados? O usuário ele pode trocar isso? Ou até aqueles outros filtros, né? Nos aparelhos que ficam atrás da orelha, tem os filtros maiores de poeira. Sim. O usuário precisa trocar ou não precisa? De quanto em quanto tempo ele consegue fazer essa troca? Os Cerostops, os filtros de cera, sim, eles podem ser trocados pelo usuário.
porém eles são muito pequenos, então é importante que o usuário tenha essa acuidade visual, tenha a visão adequada para fazer isso. Se ele não conseguir, o ideal, o que a gente sugere? É que ele volte à fonoaudióloga e ele troque, ou que alguém da família faça isso por ele. A gente não tem um período correto para troca, mas a gente sugere que, você viu que está muito cheio de cera, muito sujo, já não consegue passar escovinha, já não consegue mais limpar, troca o filtro de cera. A substituição é muito simples, ele é um pequeno bastão, você tira de um lado e coloca do outro. É muito simples. E para os filtros que ficam atrás do aparelho, né, que são os filtros de poeira, são os filtros de microfone, o ideal é que a fonoaudióloga faça. Em alguns aparelhos eles são mais fáceis de trocar, em outros a fonoaudióloga precisa de alguns instrumentos. Então o ideal é que ela que faça essa troca. E falando em voltar na fonoaudióloga, você acha que é importante o usuário ficar fazendo alguns retornos, tem um tempo específico para dar uma olhada no aparelho, trocar essas pecinhas mais simples, né? Molde, o tubo, filtros, isso tem uma periodicidade indicada? É muito importante que o usuário ele sim volte ao fonoaudiólogo para fazer essas manutenções, né? Pequenas manutenções. Também não tem um período específico, é importante que você siga o que o fonoaudiólogo falou para você. Então, se ele marcou a consulta daqui a 15 dias, você retorna nesse período. Para a troca de molde, para a troca de tubo, isso não acontece com muita frequência. Então, é importante que nos retornos o fonoaudiólogo inspecione e faça a troca se ele achar que é necessário. Já o Cerostop, se você não tem a destreza manual, é importante que você volte com mais frequência, então de 15 em 15 dias, de um em um mês. Para os locais em que é mais quente, então Nordeste, Norte, Nordeste, é importante que essa troca de filtros e de tubos aconteça com mais frequência, porque o calor e a variação de umidade, eles ressecam tubos e microtubos com mais facilidade. Então é importante que nesses locais mais quentes, essa volta à fono aconteça mais vezes, em curto período. Entendi. Eu acho que muita gente em casa também tem dúvida quanto ao ajuste. Se precisa ficar retornando para modificar o ajuste ou só se sentir alguma diferença, se tem alguma orientação quanto a isso? Sim, é importante que sempre quando tiver qualquer diferença, quando você sentir qualquer dificuldade, qualquer diferença no som, retorne ao fonoaudiólogo. Porém, a gente sugere que depois de feita a adaptação, o período da adaptação é um período em que você vai voltar mais a fono. Então, provavelmente no começo em uma semana, depois de 15 em 15 dias, depois mensal, e a partir daí você vai voltar a cada 6 meses. Isso para quê? Para refazer a audiometria, para acompanhar a audiometria e para acompanhar a adaptação também. Então, sim, é importante que esse retorno seja conforme a fono orientou, ou então conforme você sente também a dificuldade aumentar, ou então o som ficou diferente no aparelho, é importante que retorne a fono. Zuleika, mais uma vez, obrigada por ter contribuído aqui com a gente, né, com essas dicas super importantes. Espero que depois a gente tenha outras oportunidades, né, de ter mais dicas aqui no canal da Zuleika Zaboni. E se alguém tiver dúvida, pode mandar as dúvidas aqui, ou a gente vai deixar o e-mail da Zuleika aqui embaixo, também pode escrever aqui nos comentários, que a gente vai responder as dúvidas de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as dicas tenham sido importantes. Aproveitem para compartilhar o vídeo com seus contatos e ajudar a gente a divulgar essas informações para outras pessoas que também possam estar precisando dessas orientações. E aí aproveita também para se inscrever aqui no canal, clica aqui nessa barrinha vermelha e se inscreve também nas nossas outras redes sociais, porque lá sempre tem muita novidade, muita orientação. Obrigada, eu sou Fabiana Lemos e até o próximo vídeo.